Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje ele é um pouco diferente, porque eu quero trazer pra vocês os livros que eu li esse mês. Gente, vamos falar um pouco sobre leitura. Não tava conseguindo botar minhas leituras em dia ano passado, porque eu tava com muitas coisas pra fazer, muitas coisas pra fazer. Mas eu me formei, minha formatura foi semana passada. Vou botar uma fotinha aqui pra vocês verem da minha formatura, eu assim, belíssima na beca. E agora eu fiquei um pouco mais livre. E aí eu tô botando todas as minhas leituras em dia. Eu li 8 livros esse mês de janeiro. 8 livros, gente. Isso é muito bom. Eu tava conseguindo ler, tipo, um livro por mês ano passado. E esse mês eu engatei na leitura de uma forma que eu espero que continue assim. O primeiro livro que eu li, não vou ter ele aqui, porque eu já emprestei, na verdade eu dei ele pro meu tio, que é A Cabana. Eu vou deixar a capa dele aparecendo aqui enquanto eu falo. Ele é um livro muito conhecido. Basicamente ele conta a história, eu não vou lembrar o nome do personagem, porque eu li ele bem no começo do mês e tipo, depois que você lê tantas histórias, você meio que começa a confundir, sabe, as histórias e os personagens. É muito louco isso. Mas enfim, ele vai viajar com os filhos dele menores, e aí acontece um acidente, ele vai pra acampar, e aí acontece um acidente, a filha dele mais nova é sequestrada, né, e é uma história assim, bem triste. Ele se sente culpado por muitos anos, e ele carrega essa culpa por muitos anos, e ao que tudo indica, o que aconteceu foi que tem um homem, que ele é bem conhecido por sequestrar meninas de 10 anos, né, e matar elas, porque já tem algumas coisas ali na cena do crime que são meio que assinaturas, o modus operandi desse assassino. Então, ele se culpa muito por isso, né, porque ele não viu nada disso acontecendo, enquanto ele tava tentando salvar a outra filha dele de um afogamento. Foi que a filha dele menor foi levada por esse monstro, né, que é um monstro. E aí ele passa muitos anos da vida dele remoendo isso, se culpando num luto eterno. Ele não consegue mais, assim, sabe, viver realmente a vida dele sem ficar remoendo isso. A esposa dele é muito religiosa, muito religiosa. A esposa dele é cristã, e a esposa dele tem um relacionamento com Deus muito próximo, muito íntimo, tanto que ela chama Deus, né, de papai. E aí do nada ele recebe no correio uma carta pedindo pra encontrar ele no chalé em que a filha dele foi morta. A assinatura da carta tem assim, papai. Então aí ele começa a pensar assim, tipo, cara, será que foi o assassino da minha filha que mandou essa carta pra mim? Ou será que realmente foi Deus? Mas Deus, desde quando Deus envia cartas para as pessoas? E aí, enfim, ele começa a pensar se ele realmente deveria ir ou não, se ele deveria ir ou não. E aí ele chega nessa cabana. E quando ele chega lá nessa cabana, quem atende a porta é uma mulher negra. Ele diz que é uma mulher grande, negra, como se fosse com roupas assim de cozinheira. E ela é Deus. E fora ela tem mais uma outra mulher baixinha, com aparência coreana, sabe, ou chinesa, com os olhos puxados, que é o Espírito Santo. E tem um outro homem, que é como se fosse um fazendeiro, que usa roupas ali de fazendeiro, camisa xadrez, que é Jesus. Então, basicamente, ele vai pra cabana que a filha dele morreu, e ele se encontra com a Santíssima Trindade. E aí ele começa um final de semana de muito aprendizado ali naquela cabana, né? Minha nota pra ele foi 3 estrelas, porque tem muitas coisas no livro que são muito profundas, assim, realmente me deixaram pensando muito, mas algumas outras coisas realmente eu não consegui entender, sabe? Ele questiona muito essa questão de por que Deus deixou, né, acontecer tudo isso com a filha dele. E eu senti que no final do livro a gente meio que não tem uma resposta. Deus diz pra ele que deu o livre arbítrio pra ele e pra todas as pessoas. As pessoas às vezes fazem escolhas que não são condizentes com a fé cristã, como por exemplo roubar, matar, né? Que ele não pode simplesmente impedir que esse tipo de coisas aconteçam, mas que ele tava ao lado da filha dele o tempo todo. Enfim, é um livro com uma mensagem muito bonita, mas em alguns momentos a leitura foi se arrastando. É um livro muito bonito, eu recomendo sim que todos leiam. Cada um vai ter a sua experiência de uma forma diferente com o livro, óbvio.
E é isso, dei 3 estrelas. Então tá, gente, vamos lá para os outros livros que eu tenho aqui. E por onde eu começo, são tantos livros, alguns são novos, alguns são... Eu vou começar pelas releituras, vamos fazer assim? Eu fiz 3 releituras esse mês. Uma das minhas metas literárias esse ano são reler livros que eu li há muito tempo e que eu gostei, que eu dei 5 estrelas. Então, nesse mês de janeiro, eu reli 3 livros que eu tinha lido em 2020, ou seja, 5 anos atrás. E eu comecei por esse daqui, Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Gente, uma coisa que eu amo, cheiro de livro. Meu Deus, é muito bom. Assim, esse livro, basicamente, ele fala sobre Emma, Jessie e Sam. São 3 personagens que a história gira em torno desses personagens, tá? Emma e Jessie, eles se conheceram na época da escola e eles formam um casal, tipo, muito lindo. Eles têm um sonho ali em comum, né, que é de viajar o mundo, de estar sempre... de trabalhar, né, com viagens, conhecendo o mundo e se mudar do lugar que eles vivem, da cidade que eles vivem atualmente. Os pais da Emma são donos de uma biblioteca e tal. Não é biblioteca, é uma livraria. É porque o nome em inglês, enfim, eu sempre me confundo. Não suporto a ideia de ter que tomar conta dessa livraria. E, gente, o que acontece? Em uma dessas viagens que ele vai fazer a trabalho, ele é fotógrafo e ele trabalha fotografando, tipo, paisagens naturais, geleiras do Alasca, enfim. E aí, uma dessas viagens que ele vai fazer, o helicóptero dele cai. Isso não é um spoiler, tá? Tem aqui, na sinopse do livro, já tem dizendo tudo isso, ó. No dia do aniversário de 1 ano de seu casamento, Emma recebe uma notícia horrível. O helicóptero em que seu marido estava caiu sobre o Pacífico. Então, Jessie, o helicóptero dele cai, o piloto é encontrado morto e ele não é encontrado. Se vê, assim, né, em uma situação em que ela nunca imaginou que estaria acontecendo com ela. Ela fica destroçada. Porém, em algum momento da vida dela, ela vê que ela precisa seguir em frente, né? Ela não pode viver pra sempre, né? Nesse luto, nesse looping infinito de sofrimento e de dor. Então ela segue em frente e ela termina encontrando novamente, reencontrando um amigo dela da escola, que é o Sam. Eles começam a, tipo, sair e tal, algo super casual, e ela começa a redescobrir, né, um amor, um novo amor, um amor completamente diferente do que ela tinha pelo Jesse. Não que ela não amasse Jesse, né? Por isso que o nome do livro é Amores Verdadeiros, porque é mais de um amor na vida dela. Ela continua amando Jesse, mas ela também começa a amar muito Sam. E ela começa a lidar com essa questão conflituosa dentro dela mesmo, né? De ter esses 2 amores na vida dela. E aí ela é pedida em casamento pelo Sam. E quando eles estão jantando, ela recebe uma ligação no telefone que é de Jessie. Tipo, 4 anos depois. Ela já tava noiva de outro. E do nada, o marido dela volta, sabe? E aí ele diz, amor, tô voltando pra casa e tal. E ela fica tipo, meu Deus, como assim? Sabe? Como assim? Como assim? E aí ela fica, tipo, louca. E é muito difícil, assim, sabe, pra ela começar a digerir toda essa informação. Porque ela viveu o luto, ela pensou que ele tinha morrido. E ela superou, né? Assim, ela... Claro que ela continua amando ele, mas ela superou e ela tava com outra pessoa. Ela tava noiva de outra pessoa e do nada o ex-marido dela volta, né? E aí ele volta e ela começa a perceber que, na verdade, não é sobre ela escolher com quem ela quer estar, se é com Jessie ou com Sam, mas sim sobre qual é a Emma que ela gosta mais. A que tá com Jessie ou a que tá com Sam. A que tá com Jessie é uma Emma que era muito aventureira, que viveu os 20 e tantos anos da vida dela ali, né, a casa dos 20, se aventurando muito, viajando o mundo com Jessie. E ela amou isso, mas agora ela é uma outra Emma, ela tá na casa dos 30 e ela pensa em outras coisas. Ela voltou pra cidade natal dela e ela começou a olhar a cidade de outra forma, começou a olhar a livraria dos pais dela de outra forma, e ela começou a amar isso, a amar as raízes dela. Enquanto com Jessie ela era essa menina aventureira. Então, assim, ela começa a pensar qual é a Emma que ela realmente quer ser daqui pra frente. A que tava com Jessie ou a que tava com o Sam. Porém, nesse meio tempo, a gente vai lidando também com as emoções de Sam. Eu fiz umas marcações aqui no livro, ó. Vou só ler um trechinho pra vocês. Ela diz assim, ó: as coisas boas não esperam até a gente estar pronto. Às vezes chegam antes,
quando estamos quase lá. E eu concluí que quando isso acontece, temos duas opções: deixar passar como se fosse o ônibus errado, ou então ficar pronto. Então eu fiquei. Isso foi quando ela começou a conhecer o Sam e ela não sabia se ela deveria ir com isso adiante ou não, sabe? E aí ela escreve uma carta pra Jessie. Eu chorei horrores com esse livro, nossa. Tem dizendo assim, ó: eu nunca vou esquecer de você, Jessie. Eu não quero e nem acho que consigo. Mas eu acho que eu sou capaz de me desvencilhar da dor. Eu acho que eu consigo abandoná-la e seguir em frente. Diz, ó: eu espero que você saiba o quanto foi lindo e libertador amá-lo enquanto você ainda estava aqui. Você foi o amor da minha vida. Então, assim, realmente é um livro cheio de emoções. A gente lida com esses dois conflitos, essas duas emoções. E eu consegui me colocar no lugar da personagem. Eu consegui me colocar no lugar dela. E eu senti raiva dela, às vezes, por ela estar fazendo tudo isso com o atual noivo dela. Mas, às vezes, eu também sentia empatia por ela, porque eu não conseguia me imaginar nessa situação, sabe? E eu também ficava, tipo, muito triste pelo Sam, pelo Jesse. Eu fiquei triste e feliz por todo mundo nesse livro. Eu amei. É um livro favoritado, com certeza. Eu indico que todo mundo leia esse livro. Ele mexeu muito comigo. Enfim, eu chorei horrores, enfim. 5 estrelas, segunda leitura do mês. Eu já tinha lido esse livro, mas eu não lembrava, sabe, que ia mexer tanto assim comigo. E eu não lembrava por que eu tinha dado 5 estrelas pra ele. Por isso que eu acho importante você fazer essas releituras. E aí, uma outra releitura que eu fiz esse mês foi esse daqui, Teto para Dois. Esse daqui é um livro que ele é como se fosse uma comédia romântica. Eu ouvi dizer que vai sair a adaptação dele, ou que já saiu, não sei, mas eu quero muito assistir. Ele basicamente é sobre Tiff e Leon. Basicamente, Tiff, ela acabou com um namorado, ela teve um término ali recente e ela precisa sair da casa do namorado. Porém, ela não tem dinheiro suficiente para lidar com um aluguel tão caro, né, que eu não sei se eles vivem em Londres, é em Londres. E aí, ela tem duas opções. Ou ela se muda para um apartamento completamente terrível, tipo, caindo aos pedaços. Ou ela se muda para o apartamento desse cara aqui, que é o Leon. Leon é um enfermeiro, fica em casa, se eu não me engano, de 9 horas às 5, alguma coisa assim. E ela fica em casa de noite. Então, tecnicamente, eles nunca iam se encontrar. E eles têm que dividir a mesma cama, só tem uma cama na casa. Eles começam a se comunicar por post-its. É tipo assim: olha, eu fiz mais comida que o normal, eu fiz mais estrogonofe que o normal, se você quiser pode comer, sabe? E aí ele deixa um outro bilhetinho pra ela, dizendo: ah, tava delicioso, em compensação eu vou deixar tal coisa pra você comer aqui. E eles começam a se comunicar por esses bilhetinhos. É muito engraçado, é muito fofo. Em algum momento do livro eles vão se encontrar, é claro, e a gente vai ver esse romance aí, né, crescer diante deles. Eles se complementam, sabe, de uma forma muito louca. É muito, muito legal, é muito bonito o livro e é muito engraçado. Eu amei. Se eu não me engano, eu dei 4 estrelas, ou foi 4 estrelas e meia pra esse livro. Não, é um livro muito bom, é um livro muito legal. Eu devorei, gente. Esse livro daqui eu li em 2 dias. Esse daqui também eu li em 2 dias. Devorei esses livros, eu amei. Porém, ele é um livro que não me fez sentir, por exemplo, o que eu senti com esse aqui, sabe? Esse aqui, cara, eu chorei horrores. Nossa, eu ansiava por ler esse livro. Esse daqui também é muito bom, mas eu senti que faltou alguma coisa. Apesar de ser muito bom, com certeza é um dos meus livros preferidos e eu quero continuar lendo livros dessa autora. Então, outra releitura que teve esse mês, eu terminei esse livro ontem, Amor e Gelato, e eu fiz algumas marcações dele. Gente, esse livro é muito fofo, cara. É muito fofo. Ele é muito fofo. Basicamente, ele fala sobre Lina. E a mãe dela, antes de morrer, ela faz um pedido final pra filha dela, que é ir pra Itália, pra conhecer o pai. Bom, a mãe dela falece, ela vai pra Itália e vai ficar na casa do pai dela. Ela tá, tipo, num país completamente novo, na casa de uma pessoa que ela nunca viu na vida dela, mas que é o pai dela. E ele mora, gente, num cemitério. Ai, cara, é muito engraçado. Ele mora no cemitério, um memorial para os soldados americanos que morreram na Segunda Guerra na Itália. Pouco, não sei se vocês estão escutando barulho, eu já peço desculpas, mas não tem muito como controlar isso. Porém, ela descobre um diário da mãe dela, e nesse diário a mãe dela vai contar a história dela com o pai de Lina. O diário também tem, tipo, várias recordações boas de lugares, dos pontos turísticos da Itália. E aí ela começa a querer reviver tudo que a mãe dela reviveu também. E ela vai nesses pontos turísticos enquanto ela mesma descobre o seu amor pela Itália. E também ela
conhece um cara chamado Ren e ela começa a se apaixonar por ele também. Então, assim, gente, é muito legal o livro. Eu dei 5 estrelas pra ele e eu também chorei lendo esse livro, porque eu me peguei pensando, me colocando no lugar dela, sabe, assim, da personagem. Eu gosto quando a autora faz isso, de fazer com que você se coloque no lugar do outro. E eu me imaginei, sabe, nessa situação de perder minha mãe. Nossa, essa pra mim é o meu maior medo, é isso. Bom, agora a gente vai para os outros livros aqui, que são livros, assim, novos, né? Eu li esse mês O Menino do Pijama Listrado. Acho que todo mundo já ouviu falar no filme ou no livro. É uma história muito emocionante. Adoro histórias assim, sobre a Segunda Guerra Mundial. E ela é um retrato da Segunda Guerra Mundial, porém aos olhos de uma criança, né? Isso é muito tocante, isso é muito forte. E eu adoro livros assim. Eu já li A Guerra que Salvou Minha Vida e A Guerra que Me Ensinou a Viver, que também retrata ali a Segunda Guerra sob o olhar de uma criança. É muito lindo o livro e eu quero reler esse ano. E ele fala sobre Bruno, que ele é um menino que o pai dele é um comandante nazista, né? O pai dele serve ali o governo de Hitler. E o pai dele tem que sair de Berlim para ir para a Polônia para comandar um campo de concentração. E do nada, Bruno se vê completamente desesperado porque ele tá saindo, sabe, da casa dele, ele vai deixar os amigos dele para trás para ir para um lugar completamente diferente, né, que é a Polônia. E aí, quando ele chega lá, a única coisa que ele consegue pensar é isso, sabe? Ele tem problemas completamente fúteis, mas que na cabecinha dele de criança são problemas reais e problemas muito sérios. Tem uma casa, a casa dele de Berlim tinha 5 andares. E a casa que ele se muda pra Polônia tem 3 andares. Pra ele isso é um grande problema. Então são problemas completamente fúteis, sabe? E aí ele não tem nenhum amigo, mas da janela do quarto dele ele consegue ver o campo de concentração e ele consegue ver as pessoas de pijama listrado, que são as roupas, né, que os judeus usavam ali naquela época. E aí ele não consegue, ele não entende, ele não sabe nada sobre a guerra, ele não consegue entender por que tem uma cerca e por que tem pessoas do outro lado da cerca. Ele fica se perguntando, caraca, por que meu pai saiu de Berlim, tipo, uma cidade linda, pra vir pra cá, pra uma cidade que nem essa, pra ter vizinhos que usam roupas horríveis, que, tipo, tem a aparência horrível, que são muito magros e que é tudo muito feio. Tem uma vizinhança tão feia. Por que meu pai fez essa escolha, sabe? Ele, em determinado momento do livro, ele se encontra com um menininho, uma outra criança que tem a mesma idade que ele, que nasceu no mesmo dia que ele, que se chama Samuel. Os problemas deles dois, né, são completamente diferentes. Então, assim, enquanto Bruno, que o maior problema da vida de Bruno tinha sido se mudar de Berlim pra Polônia e morar numa casa que tem 3 andares e não 5, o Samuel, ele passou uma época da vida dele morando em um quarto que ele dividia com 11 pessoas. Então, assim, são problemas completamente diferentes e Bruno, ele se pega muitas vezes perguntando por que isso acontece com o Samuel, por que as pessoas não gostam dessas pessoas que vestem um pijama listrado. Então, é muito interessante e o final, assim, é bem comovente. Eu chorei lendo esse livro também. Gostei muito dele, dei 4 estrelas. Porque eu gostaria que tivesse tido mais diálogos aqui no meio do livro, sabe? Eu gostaria que ele fosse um livro um pouquinho maior. Ele é muito fino, ó, sabe? Pra falar sobre um assunto tão importante, né? E tão crucial. Tem 186 páginas, eu li esse livro em um dia. Assim, é um livro muito bom. Eu acho que esse livro daqui eu vou doar, eu vou botar ele na biblioteca da escola da minha mãe. Porque eu acho que as crianças devem ler esse livro. Então eu vou mandar pra lá. Vou mandar pra ela, já li. E vou mandar pra ela, pra biblioteca de lá. O outro livro que eu li esse mês foi esse daqui, da Jenny Colgan, Um Lugar Muito Distante. A capa desse livro é linda, sabe? O tom de rosa é lindo. Só que ele é um livro bem curtinho, eu li ele em um dia também. Eu adoro essa escritora, eu já li outros livros dela que eu quero reler, tá na minha meta também. Porém, esse daqui não foi um livro que eu consegui gostar, eu não consegui me apegar aos personagens, justamente porque é um livro muito curto. E não tem o desenvolvimento que eu esperava dos personagens, basicamente. E eu achei esquisita a diagramação, porque, por exemplo, tem páginas que estão em branco. Eu não consegui entender isso, sabe? Por que eles fizeram isso? Outra página aqui que tá em branco, e aí começa um outro capítulo, sabe? Eu achei isso meio esquisito, mas tudo bem. Fala sobre Lorna. É uma menina que ela foi criada numa ilha na Escócia.
E aí, essa ilhazinha na Escócia tá precisando de um novo médico, só que não tem ninguém que quer ir pra lá, porque é uma ilha muito pequena. E até que um dos refugiados, tem um campo de refugiados ali perto, né? E um dos refugiados, chamado Saif, ele vai pra lá porque ele é médico e ele, na condição de refugiado, ele não tem muito como recusar alguma coisa. Então ele aceita esse emprego porque paga bem e ele precisa desse dinheiro. E ele vai pra essa ilhazinha pra ser o novo médico dessa ilha. E aí ele começa a ter um certo tipo de amizade com essa menina, Lorna. Mas não dá em absolutamente nada, não acontece absolutamente nada no livro. E eu vi que o segundo livro, que vai falar um pouquinho sobre a história deles, é uma praia muito distante. Não, a Praia Infinita. Então eu quero comprar a Praia Infinita, porque na verdade a Praia Infinita ela fala sobre o relacionamento da amiga de Lorna com outro cara, mas também é mencionado nesse livro sobre o relacionamento de Lorna e Saif. Isso não aconteceu nada durante o livro, absolutamente nada, porque pelo que dá a entender, Saif é um refugiado e ele tem esposa, mas ele não sabe onde é que a esposa dele tá. E aí ele não quer se envolver com Lorna, mas Lorna também tá meio que apaixonadinha por ele, e enfim, não dá em nada, não acontece nada no livro. E eu acho que eu dei 3 estrelas pra ele. É isso. Temos 2 thrillers. Esse daqui é Anjos da Neve. Nossa, eu gostei muito desse livro, muito. O que acontece nesse livro? É sobre um inspetor chamado Kari Vaara, tá? Pelo que eu entendi, tem uma série de livros sobre esse inspetor. E aí ele se passa nesse lugar, Lapônia. É uma cidade na Finlândia. Aquela cidade que tem o fenômeno do Kaamos, ou é Kaamos, alguma coisa assim. Um fenômeno que durante boa parte do ano as pessoas não veem a luz do sol. Então durante o inverno fica tudo sempre muito escuro mesmo. Tipo, não tem sol, sabe? E aí um crime acontece bem nessa época do ano. Então a ambientação em que se passa o livro é isso. É um lugar muito frio, muito gelado, tipo 40 graus abaixo de zero, e que tá sempre tudo muito escuro. E acontece um crime totalmente brutal na cidade. É uma cidade muito pequena, que não tem muitos crimes. Do nada acontece um crime aqui bem brutal, bem horrível, de uma atriz de cinema ali. Uma atriz, ela não é muito famosa, mas ela é uma atriz negra. E aí, assim, ao que dá a entender quando você tá lendo é que o crime foi um crime racial, né? Então é um livro pesado. Eu deixo aqui o aviso de gatilho. Ele é um livro muito pesado, porém ao mesmo tempo ele é um livro que vai fazer você refletir sobre toda essa questão do preconceito, tanto o preconceito como a questão do fanatismo religioso, sabe? Porque esse inspetor, ele vai começar a investigar pra saber quem foi que fez isso com essa menina, né? Esse crime tão brutal. E aí as histórias que ele começa a descobrir daquela cidadezinha pequena revelam um monte de coisas completamente assustadoras. Então é um livro que eu gostei bastante. Eu dei 4 estrelas, ou foi 4 estrelas e meia pra ele. Por fim, o último livro pra gente acabar esse vídeo: O Casal que Mora ao Lado, Shari Lapena. Esse livro daqui, ele é um livro de thriller também. Vocês podem ver, gente, que minhas leituras, eu tento variar. Eu leio livro de romance, de guerra, de thriller, sabe? Porque se eu ler sempre sobre a mesma coisa, eu vou enjoar e eu não vou conseguir ler. Bom, esse daqui é sobre um casal. Eles têm uma filhinha, né? E que eles caíram naquela famosa rotina ali do relacionamento. E aí um belo dia, quando o vizinho deles chama eles moram tipo nessas casinhas assim, germinadas, esqueci como que chama, sabe? E aí o vizinho deles chama eles pra um jantar na casa deles, só que o vizinho pede pra eles não levarem a filha, porque eles não querem criança chorando na casa deles, o que eu acho isso, tipo, muito esquisito. Só que aí a babá que eles contrataram pra ficar com a menina, cancela de última hora, e aí eles se veem no impasse, e aí eles combinam de que, tipo, eles vão pra festa na casa do vizinho enquanto a filha tá dormindo, e que de meia hora eles vão voltar em casa pra ver como é que a filha tá. Em determinado momento, a filha deles some, né? A filha deles, a porta da casa tá aberta e tal, então a filha deles é sequestrada. Começa a ter uma investigação pra saber o que foi que aconteceu, né? Não posso falar mais nada porque senão eu vou dar spoiler do que acontece no final. Eu gostei desse livro, eu dei 4 estrelas. Esse é um livro que eu vou ficar por aqui, porque eu gostei dele. E eu comprei ele recentemente, então eu não quero me desfazer dele. Gente, é isso. Esses foram os livros lidos do mês. Tem 8 livros aqui. Olha isso. 8 livros aqui, meu Deus. Eu amo todos eles. E eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo diferente, mas é
É uma temática que eu sempre quis trazer aqui no canal, né? E é isso. Até o próximo vídeo. Até mais.